Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Jobson Reis de Geografia. Gostaria de começar esse vídeo já pedindo desculpas pelo atraso, tá? Eu tive alguns problemas técnicos com o vídeo anterior, então estou gravando esse vídeo pela segunda vez. Como eu falei para vocês na nossa primeira videoaula, né, na semana passada, estou me adaptando ainda a esse sistema, mas aí eu peço desculpa a vocês pelo atraso do vídeo. Prometo que não irá acontecer novamente, porque eu pretendo gravar os vídeos com bastante antecedência agora, tá? Mas sem mais delongas, eu espero que esse vídeo fique um pouco menor do que o anterior, tá certo? Até porque hoje só vamos fazer a correção das atividades do capítulo 3, ok? E no finalzinho desse vídeo eu irei passar para vocês algumas instruções para uma atividade avaliativa, certo? Então aguardem aí, assistam até o final. Muito cuidado porque eu estou tendo acesso ao número de visualizações dos vídeos e eu percebo que tenho muitos alunos que não assistem o vídeo até o final, tá bom? Então é muito importante que vocês assistam até o final, porque eu vou passar uma atividade avaliativa, vou explicar como é que vocês vão me enviar essas atividades e tudo mais, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a correção da atividade do capítulo 3, redes globais de informação. Então, nós vamos aqui para o finalzinho do capítulo. Mais um pouquinho. Aqui está. Página 33. Aqui. Isso, aqui. Então, falamos aí sobre um pouco sobre a internet, né? Um pouco da difusão da internet no mundo, continentes com um maior número de acessos, outros continentes e países com menos número de acessos. E aí nós chegamos a falar na aula passada sobre os pontos positivos, né, que a internet traz, dessa interação, dessa aproximação, dessa aldeia global, mas também os pontos negativos, que nem todo mundo pode fazer parte dessa aldeia global, dessa conectividade instantânea que a internet proporciona, tá certo? E além disso, um dos principais pontos negativos que foi apontado foi justamente a fake news, né? A fake news que foi eleita aí pela Collins Dictionary a palavra do ano, certo? E aí ele faz um textinho rápido sobre o surgimento, né, ou a difusão da palavra fake news. Fake news é um termo em inglês, tá, galera? Serve para notícias falsas, significa notícias falsas. Aí ele fala aqui que o termo vai entrar na próxima edição impressa do dicionário, depois da sua utilização ter aumentado em mais de 300% nos últimos 12 meses. Esse textinho aqui tá, é de 2018, então provavelmente foi bastante utilizado em 2017 essa palavra na internet. Tá? Um dos principais cadê? Esse termo está associado ao presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que usa frequentemente a expressão no esforço para corroer a credibilidade dos meios de comunicação relativos às duras críticas de sua presidência. Interessante porque Donald Trump e outros presidentes, no caso Bolsonaro e tudo mais, eles acabam sendo promotores de notícias falsas ou até compartilhadores, né? Eles acabam recebendo e compartilhando notícias falsas, o que também é um problema que a gente vai ver já já. Não basta o crime, né, o erro não está apenas em eu produzir a notícia falsa, mas sim em eu compartilhar. Então, quais são os mecanismos que eu preciso adotar para não fazer parte dessa rede de compartilhamento de notícias falsas? Muitas vezes você, as pessoas no geral acabam compartilhando, mesmo sem querer, algumas notícias falsas. Então, tem algumas estratégias que a gente pode fazer para barrar isso daí. Tá? Então, Donald Trump e Bolsonaro acabam utilizando muito. Mas se a notícia é uma notícia que ele não concorda, ou que é negativa ao ponto de vista dele, ele acaba dizendo que é fake news e descredibilizando, né, deslegitimando
aquela fonte ou aquele jornal que falou sobre ele, enfim, né, sobre eles no caso. Então isso é bastante comum. Aí ele vem falando sobre o senso crítico, é a arma para combater a fake news, tá? Então, nesse textinho aqui, além de vários outros assuntos, ele vai falar sobre que alguns países, até países desenvolvidos, né, com um alto nível de pessoas com nível superior, com escolaridade alta, até esses países como Estados Unidos, alguns países da Europa, não vão saber diferenciar o que é uma fake news, né? Não vai saber identificar o que é uma fake news. Então, isso também é um problema. Então, por mais que o país seja desenvolvido, por mais que as pessoas tenham, entre aspas, um senso crítico ou um acesso à educação, não significa que ele vai estar imune às fake news, né? Tanto que as eleições, no próprio texto fala que as eleições de Donald Trump, o processo da saída do Reino Unido da União Europeia, né, o Brexit, que provavelmente a gente vai ver isso mais à frente, foram produtos, né, foram ajudados por fake news, tá? E eleições também, alguns jornalistas e alguns cientistas também vai falar que a eleição de Bolsonaro foi bastante influenciada pela disseminação de fake news, tá certo? Tem um documentário bastante interessante na Netflix chamado Privacidade Hackeada, que vai falar sobre a questão da fake news, a questão dos nossos algoritmos, né, das nossas informações que a gente deixa na internet, que isso é uma mina de ouro para muitas empresas, tá certo? Então quem puder assistir, Privacidade Hackeada é um documentário bastante interessante, tá? Não é chato, eu também não sou muito fã de documentários, gosto mais de filmes de ação e tudo mais, mas esse documentário especificamente é bastante interessante, ok? Aí nós temos essas perguntinhas aí para a gente responder. O que são fake news? Quem foi responsável por popularizar a expressão? Aí aqui do lado nós temos a resposta. Ó. São informações falsas, né, como eu falei para vocês, muitas vezes sensacionalistas, divulgadas para enganar os leitores. A expressão foi difundida por Donald Trump, que a utiliza com frequência para desqualificar seus críticos. Você se lembra de alguma notícia falsa que circulou pelas redes sociais? Existe alguns exemplos. Então essa resposta é pessoal, né? Mas provavelmente vocês vão lembrar de alguns aí. Uma que eu acho que todo mundo deve ter visto foi aquela que Pablo Vittar ia se candidatar à presidência ou Pablo Vittar ia sair do Brasil, né? Caso o Bolsonaro ganhasse. Isso foram fake news que, inclusive, eu compartilhei. Mas a própria cantora ela afirmou que isso era fake news e tal. Então é bastante comum a gente ver fake news nos tempos de hoje, tá certo? O que é necessário para reduzir a circulação de notícias falsas? Entre vários pontos, é necessário que todos estejam atentos às informações que recebem e, de preferência, chequem sua veracidade antes de compartilhá-las. Então é muito importante para a gente reduzir essa circulação, né, que eu falei anteriormente, você checar a fonte, você não vê apenas o título, mas ler a matéria, né, e ver quem que está produzindo aquela. Então, se é um jornal gabarito, que é um jornal importante, de gabarito, né, de importância no cenário nacional e internacional, então muito provavelmente aquela notícia ela vai ser verdadeira. Agora, se for um blogzinho de bairro e tudo mais, aí a gente precisa estar com o pé atrás, sempre, ok? Nesse textinho aqui, para conhecer mais, como identificar e não compartilhar fake news, né? Ele traz aqui 7 pontos importantes para a gente identificar e não compartilhar as fake news, e são eles: não leia só o título, tá? Muitas vezes o título é sensacionalista só para chamar a atenção para as pessoas lerem a matéria, né? Para você dar clique. Então clique é views é dinheiro. Verifique o autor, quem foi que escreveu aquela matéria, aquela notícia, vê se conhece o site. Então, como eu falei para vocês, se o site for conhecido, vale a pena dar uma checada. Se não, sempre fique com o pé atrás, desconfie sempre. Observe se o texto contém erros ortográficos. Geralmente os grandes jornais digitais, impressos, eles passam por revisões para evitar esse tipo de erro, ok? Olha a data de publicação, certo? Muitas pessoas também compartilharam naquele incêndio da Amazônia, muitas pessoas estavam compartilhando imagens de queimadas de anos anteriores, né, achando que era o que está acontecendo na atualidade. Muitas vezes não era.
Então, sempre checar a data da publicação, é muito importante. Saia da bolha da rede social. Então, as redes sociais é um grande nicho para disseminação de fake news. Então, muitas vezes precisam ir em outros locais para ter certeza daquela notícia. E tome cuidado com o sensacionalismo. Então, geralmente as notícias muito estrambólicas, muito, né, surreais, a gente precisa estar com o pé atrás. Ok? Aqui é uma pergunta pessoal. Você costuma tomar alguns desses cuidados ao ler notícias? Se não, comecem agora. Consolidando conhecimento, aí nós temos essa atividadezinha aí e trazemos duas tabelas. A primeira tabela é... gente, desculpa, estava pequeno, vi agora. Aqui. Opa. Os maiores usuários da internet em termos absolutos, preste bastante atenção que isso eu falei no vídeo anterior, tá? Que o total de usuários não significava que a porcentagem daquelas pessoas, das pessoas do país era alta. Então a China, um exemplo da China, né? Que tem um número de pessoas, né, o país mais populoso do mundo, vai ter aí em números totais, em números absolutos, o maior número de usuários de internet. Porém, proporcionalmente, tá? Apenas 54,6% da população vai ter acesso à internet. Então, é pouco mais da metade, ok? E as 10 línguas mais usadas na internet, o inglês ele é a terceira língua mais falada do mundo, porém, ela vai ser a mais importante porque vai estar mais distribuída ao redor do mundo, né, ao redor dos continentes, e vai ser considerada a língua internacional, língua de negociações e tudo mais. Então, nós temos aqui a língua mais usada na internet: inglês, chinês, espanhol, árabe, português vai estar aqui em quinto lugar, ok? E aqui a gente vai responder essas questões. Qual é o país mais conectado à internet? Toda a população desse país tem acesso a esse serviço. Então, o país mais conectado vai ser a China. E não, nem todas as pessoas têm acesso à internet. Pouco mais da metade da população tem acesso à internet, ok? Em termos relativos, qual é o país mais conectado e o menos conectado entre os que constam na tabela? Explica a situação desses países. Qual é a situação do Brasil? Então, olha só. Tá? Estou batendo muito nessa tecla. Qual é o país que tem a maior porcentagem de usuários? Tá? De 100% dos seus usuários, né? Quantos por cento? Nós temos aqui, ó, 93,7% dos usuários... Não, desculpa. 95,4% das pessoas, tá, dos Estados Unidos têm acesso à internet. Então, é quase 100% das pessoas dos Estados Unidos têm acesso à internet, certo? Então, os Estados Unidos vai ter uma porcentagem maior relativa de usuários. A China vai ter um número total de usuários por conta do número da população. Então, ela vai ter essa vantagem. Mas de porcentagem, certo? Vai ser os Estados Unidos, ok? O Brasil, a situação do Brasil é essa daqui, ó. Ela vai em quarto lugar, o país com o maior número de usuários totais. Porém, ele vai estar ali bem mediano, ó. Vai estar acima de países como Nigéria, por exemplo, que tem 50% de sua população com acesso à internet. O Brasil tem 71% de sua população acessando a internet. Ok? E a última pergunta, qual é a língua mais usada na internet? Por quê? Qual é a posição do português? Então nós temos aqui o inglês, como eu falei para vocês, ela é considerada língua internacional. O inglês, ela não é a língua mais falada do mundo, mas é a língua mais distribuída do mundo. Então o chinês é a língua mais falada do mundo, mais uma vez por conta do número da população chinesa, né, que é mais de 1 bilhão de pessoas falantes do idioma chinês. Mas o inglês, ela vai estar restrita apenas à China. O inglês vai estar distribuída em continentes da Oceania, né, como a Austrália e Nova Zelândia, que vai falar inglês. A América vai ter países que falam inglês, Canadá, Estados Unidos. E a Europa e a África vão ter países com o idioma oficial inglês. Então, por conta dessa distribuição mundial, o inglês vai ser a língua mais falada na internet. Qual é a posição do português? A posição do português, como eu falei para vocês, está ali em quinto lugar.
ok? Dando continuidade, nós temos aqui Facebook. O Facebook, esse texto vai falar sobre o Facebook desmonta a rede brasileira de fake news. O próprio Facebook, quando ele identifica, você pode denunciar, existe essa ferramenta tanto no Facebook quanto no Instagram, você pode denunciar as chamadas fake news, tá? E a própria rede social vai lá e vai vai apagar aquela publicação, certo? Com relação a essas questões, compreendendo o texto e mapas. Em quais países o Facebook tem maior número de usuários? O Facebook tem maior número de usuários nos Estados Unidos, Índia, Indonésia e Brasil. Ok? Em qual dos países com maior número de pessoas conectadas à internet essa rede social não é utilizada e por quê? B. O Facebook não é utilizado na China, o país que mais tem pessoas conectadas à internet porque o governo chinês não autoriza seu funcionamento. Como mostra o mapa Consulta da Internet 2012, a China impõe um controle sistemático da internet para impedir manifestações contrárias ao governo ou favoráveis à liberdade de expressão, aos direitos humanos, a minorias étnicas, etc. Então a China ela controla esse... desculpa. Não vou editar não, vai ficar esse espirro mesmo. A China ela vai controlar esse controle ao acesso às redes sociais estrangeiras, né? Justamente para impedir a China, como vocês já devem saber, ela é um país comunista, tá? É um único governo, um único partido, então eles impedem essa liberdade de expressão para que as pessoas não se revoltem contra o governo. Discuta esta questão com os colegas. Notícias falsas devem ser combatidas com o controle do Estado sobre a informação ou com mais informação. Essa é uma questão para vocês refletirem, tá certo? Para a gente não perder muito tempo, já vai dar 20 minutos de vídeo. Gostaria muito de ter feito em menos tempo, gente, mas quando eu chegar no nível de editor, eu vou ter essas partes de espirro e de erros e tudo mais. Mas como eu não estou nesse nível ainda, vai ficar assim mesmo, sinto muito. Mas agora a gente vai partir para... Concluímos o capítulo, tá certo? E vamos para a parte da explicação do trabalho. É um trabalho bastante simples, que eu quero que vocês façam. Esse trabalho, eu criei, eu idealizei ele para fazer com que a gente se aproximasse mais. Eu tenho essa necessidade, eu preciso ouvir vocês, eu preciso ver vocês para saber, né, como que anda esse processo de aulas EAD. Então, olha só. Vocês irão gravar um vídeo de no mínimo 4 minutos e no máximo 5 minutos. Por favor, sejam rigorosos com relação a esse tempo. Não gravem nem menos e nem mais que 5 minutos, porque vocês não vão conseguir mandar, porque senão o arquivo vai ficar muito grande. Então, olha só, vocês irão escolher entre esses 3 temas, tá? A liberdade de vocês. Ou fake news, vai falar sobre fake news durante no mínimo 4 minutos e no máximo 5. Ou países com menos acesso à internet. E quais são as consequências disso? Por que esses países têm esse menos acesso à internet e tudo mais? Que países são esses? E os países com mais acesso à internet, que países são esses? Por que eles têm mais acesso? Quais são os benefícios? Né? Quais são os pontos negativos para esses países? Então são esses 3 temas. Vocês irão falar como se fosse um seminário, certo? Falar sobre um desses temas no vídeo. Então olha só. A liberdade de vocês. Eu não vou ficar explicando muito como deve ser o feed, mas o tema geral é esse. Então você quer falar sobre fake news, sei lá, no Brasil, nas eleições, o que é fake news, enfim, fiquem livres para fazer esse vídeo, certo? Sobre um desses 3 temas. Vocês vão escolher apenas um. Não pode ler durante a gravação e tome bastante cuidado com o som, né, para que fique o som audível, né, para que eu consiga escutar com clareza. E cuidado também com a iluminação. De preferência, gravem durante o dia para que fique mais nítido o vídeo. Me envie esse vídeo até quarta-feira, dia 22, pelos endereços, né? Os e-mails são esses aqui, mas eu vou deixar minhas redes sociais, né, o Instagram, para vocês tirarem alguma dúvida. E esses e-mails vão estar na descrição desse vídeo lá embaixo para vocês copiarem e mandarem aí para mim, tá certo? Então vocês têm aí
8 dias, né, mais de uma semana, para gravarem e me mandar esse vídeo com esses temas, ok? É isso, pessoal. Cheiro, um abraço, fiquem bem, até mais.